Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar começando aí um tema novo, né? Seguindo aí o nosso material. Hoje vamos falar aí, começar a falar sobre estudo dos gases, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as transformações gasosas e falar um pouquinho, né, hoje inicialmente aí, né, do que o gás, quais são as variáveis, né, que compõem, né, uma estrutura aí, um objeto, né, que seja no estado gasoso, tá? Então vamos começar aí esse capítulo hoje e vou passar para vocês, né, todas as transformações, né, que o gás pode sofrer, ok? Então façam aí nas suas anotações, acompanhem aí pelo material e as dúvidas que surgirem, né, vocês vão aí conversando com a gente e a gente vai esclarecendo aí devagarzinho, tá bom? Então vamos dar início aí. Hoje é este tema, que é o estudo dos gases. Vou colocar aqui um slide, tá? Para a gente já ir falando, comentando aí sobre esse tema. Vamos lá. Muito bem. Então, gente, a ideia aqui hoje, né, seria justamente, né, nós estarmos aí discutindo este tema, tá? Primeiramente, eu vou apresentar para vocês o que é um gás e quais são as suas variáveis, tá? A gente vai entender aí melhor, indo, né? Todo o estudo aí que a gente fez até agora, né? Nós entramos aí na parte de temperatura, calor, não é? E aí nós vamos agora falar aí neste tema específico aí, que é o estudo dos gases. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui alguns exemplos, né? Algumas ilustrações, né, gente, mostrando aí algumas aplicações a respeito de amostras gasosas, né? Nós temos aí alguns gases e sabemos aí que a sua densidade, né, ela é importantíssima aí em algumas situações, né? E além da densidade, também nós vamos também estar discutindo aí outras grandezas, né, que podem ser medidas no gás, tá? Que são as equações, né, as equações envolvendo os gases aí. Hoje, né, nós não vamos falar, né, vai ser numa próxima aula aí que eu vou entrar nessa parte das equações, tá bom? Bom, primeiro passo, gente. O gás, né, ele possui três variáveis, né? Quando a gente fala numa amostra gasosa, nós temos que entender aí, ó, que ele é composto, né, por essas três grandezas, né, essas três variáveis, que são pressão, volume e temperatura, né? Então, com qualquer amostra gasosa, nós vamos ter essas grandezas, essas variáveis. Por que variáveis, né? Porque são grandezas que podem, né, sofrer aí alguma alteração, não é? E aí, ao sofrer alguma alteração em pelo menos uma dessas variáveis, nós estamos falando em transformação gasosa, tá? Então, vocês vão perceber que não tem como, por exemplo, sofrer apenas uma mudança de uma variável apenas, né? Se você vai mudar apenas a temperatura, né? Não dá, né? Você vai perceber que quando eu altero a temperatura de um gás, automaticamente ele vai acabar alterando outra variável também, né? Então, mudando-se a temperatura, mudando-se o volume, mudando-se a pressão, tá? Nós temos aí transformações, né? Transformações gasosas. Pode alterar as três, né? A partir do momento que eu aqueço um gás, por exemplo, eu aumento a sua temperatura, pode aumentar tanto o volume quanto a pressão? Sim, com certeza. O mais comum, na verdade, é isso. Você altera uma dessas grandezas, as outras automaticamente também sofrem mudanças, né?
E aí nós veremos aí alguns casos particulares, né, de transformações, né, algumas situações aí de mudanças, né, de transformações gasosas. Né? Nós vamos dar em destaque aqui hoje em três transformações. Tá? Nós vamos falar em três tipos de transformações e a relação entre algumas delas. Tá? Então, essa seria aí a primeira ideia. Ok, gente? Então, vamos falar um pouquinho dessas transformações hoje aí. Aqui nós temos uma imagem, né, uma ilustração, representando aqui, na verdade, uma amostra gasosa, né, nesse desenho A. E aí nós temos aqui a mesma amostra gasosa na situação, né, nessa imagem B aqui. Então, o que nós percebemos aqui, né? Claramente aqui, ó, nós percebemos que houve, né, uma mudança de imediato aqui no seu volume, né? A gente percebe aí que o volume aqui na figura A é menor que o volume na figura B. Então, houve uma mudança, né, no seu volume. Então, né, na verdade, um tipo de transformação gasosa. Tá? Mas, como eu disse, né, a gente vai ver aí que quando eu altero uma dessas grandezas, nós estamos também trabalhando uma outra também, mudando uma outra, pelo menos mais uma variável aí, se não as três. Né? Então, é uma amostra gasosa, né, que pode sofrer aí, então, alguma transformação. Lembrando aqui, né, gente, quando nós falamos em amostra gasosa, nós temos uma situação, né, de molecular diferente, né, no estado líquido ou estado sólido. Quando eu falo numa situação gasosa, nós imaginamos, né, que essas moléculas elas estão numa agitação maior, uma mudança, uma variação de energia ali cinética muito grande, e aí, né, isso caracteriza também nesse estado físico, tá? Essa questão de como a amostra gasosa se encontra, né? Suas moléculas, né, se encontram ali. Então, aqui nós temos, para recapitular, né, as transformações, né, que a gente já conversou, e em especial, né, a sublimação aí, né, a sublimação que é a passagem, né, do estado aí sólido para o estado gasoso, né, é uma mudança aí muito grande, né, o sólido nós temos ali geralmente, né, as moléculas, né, mais juntas, mais próximas, mais unidas ali, ocorrendo apenas uma vibração entre elas, né, em geral. E já uma amostra gasosa, aquelas mesmas moléculas passam a ter uma movimentação bem maior, né, desordenada ali. Então, imaginamos, né, uma diferença muito grande, né, nessa questão de moléculas aí. O mesmo também, né, em relação a líquidos para estado gasoso, né, que aí nós temos aí a evaporação, né, a vaporização, tá? Que aí, ou a condensação, que seria o contrário, que é uma situação também que difere na questão da agitação das moléculas. Né? Então, isso nós já falamos aí um pouco a respeito, só para recapitular aqui nessa questão, lembrando, né, que estado gasoso, de fato, tem uma agitação molecular diferente, maior do que no estado líquido ou no estado sólido. Voltando aqui, só um minuto. Vamos lá. Aí, gente, aqui é o seguinte, ó, aqui nós temos aqui, ó, um termo, né, bastante comum aí, bastante usado nos exercícios. Vocês vão perceber ao fazer aí a leitura, né, da apostila, na hora que a gente começar a fazer os exercícios, né, vocês vão perceber que aparecem bastante esses termos aqui. E nós temos aqui, né, o termo que é um gás real e o que é um gás ideal. Nós vamos fazer um estudo, né,
em cima dos gases ideais. Tá? Então, aqui ele tenta colocar de uma forma simples, né, o que seria um gás real e um gás ideal. Então, vejam lá, ó, o gás real é aquele que as moléculas não se movimentam de forma totalmente livre, em razão das forças de interação existentes entre elas. Quer dizer, há uma movimentação muito grande, né, sabemos disso, porém, está dizendo aí que um gás real, ele não se movimenta de forma livre, por conta das forças de interação existentes entre elas. Bom, na realidade, é isso que acontece com essas moléculas, né, de uma estrutura, de uma amostra gasosa. Não é? E nós vamos aí estudar os gases ideais. Nós vamos entrar em fórmulas, né, na próxima aula aí, né, nós vamos falar em algumas equações do gás ideal. Né? O gás ideal está dizendo aqui o seguinte, ó, que só há interação entre as moléculas quando elas se chocam. Quer dizer, a partir do momento que elas têm lá uma certa movimentação, é óbvio, né, que essas moléculas elas acabam se chocando umas com as outras e existe, então, né, uma interação, uma troca de energia, né, podemos dizer assim, entre elas. Então, nós vamos fazer um estudo em cima dessas moléculas, né, a partir do momento em que houve nessa interação entre elas, né, nós vamos estar fazendo um estudo em cima delas. Por exemplo, né, nós vamos falar aí da energia cinética, né, interna, né, ou seja, a energia cinética dessas moléculas, a partir do movimento, a partir da velocidade, a partir ali, não é, do número de mols, né, que a gente vai também falar um pouquinho depois. Existe, então, né, uma interação, né, uma troca de energia entre elas. Então, nós vamos estar falando, né, um pouquinho mais adiante sobre essa interação, né, essas energias que são trocadas entre elas e faz parte aí, né, do estudo dos gases também. Okay? Hoje, né, como eu disse, nós vamos falar mais dos tipos de transformações aí que podem, né, acontecer. Então, quais são elas? Né? Então, quais são as transformações gasosas, né, que a gente vai falar um pouquinho hoje, gente? Os três casos particulares aqui, ó. Isotérmica, transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica. O próprio nome já fala, né? Iso, né, significa o quê? Iso é uma igualdade, vamos dizer assim, tá? Então, isotérmica, mesma temperatura. Isobárica, mesma pressão. Isovolumétrica, mesmo volume. Não é? Isovolumétrica, né? Vocês vejam aí que pode também aparecer esses dois termos, que é a mesma coisa. Isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica. Então, são os termos que a gente tem nesse tipo de transformação aí. Então, nós vamos ver aí algumas situações, alguns termos, né, algumas particularidades aí que é muito importante, né, vocês acompanharem e anotem, né, gente, esses detalhes, essas observações que eu vou passar, né, na sequência aqui para vocês de cada uma delas. A isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. Então vamos começar aqui, ó, pela isotérmica. Mesma temperatura, né? Imaginamos então um gás, ele vai sofrer mudança, ele vai, ou seja, vai ter ali mudanças em algumas daquelas variáveis, porém, está dizendo aqui que ele não vai mudar a sua temperatura. Então, quer dizer, se não vai mudar a temperatura, o que vai mudar então? Vai mudar a pressão e vai mudar o volume, né? Que são as três variáveis que a gente tem que pensar no gás: pressão, temperatura e volume. Então, se a temperatura não vai mudar, vai alterar a pressão e o volume, não é? Então, o que diz, né, essa transformação? Nós temos aí uma lei, não é, que fala
qual é a relação dessas duas variáveis, portanto, que vai alterar numa transformação isotérmica, que é a pressão e o volume. Então, muito importante aí, ó, se quiser destacar, anotar aí, né, ó, a hora que ele fala aqui, ó, a pressão exercida por um gás ideal é inversamente proporcional ao seu volume. Então, veja bem, inversamente proporcional, né, gente? Um pouquinho da matemática aí, ó, inversamente proporcional. Significa o quê? Se aumentar a pressão, vai diminuir o volume. Inversamente, né? Aumenta uma, diminui a outra, numa mesma proporção, tá? Eu triplico uma, a outra vai diminuir em 3 vezes. Né? Então, são inversamente proporcionais. É isso que acontece nessa transformação isotérmica. Tá? São duas grandezas inversas. A pressão e o volume, elas são inversas. Tá? E aí, nós vamos ter aqui, ó, considerando o estado inicial A e o estado final B, de um gás sofrendo uma transformação isotérmica, temos. Então, olha aqui, ó, a relação matemática, né, dessa ideia de inversamente proporcional, ó, pressão no estado inicial vezes volume no estado inicial é igual a pressão no estado final vezes o volume no estado final. Tem uns que colocam P1, V1 igual a P2, V2. O termo aí não importa, né? Então, na verdade, é uma situação inicial e uma situação final. Então, é a primeira relação aí que nós temos, gente. Tá? Inversamente proporcional a pressão e o volume numa transformação isotérmica. Certo? Então, essa é a primeira transformação aí. Ainda na transformação isotérmica, ó, aqui ele dá um exemplo, né? A temperatura, né, o termômetro aqui, ó, não altera a temperatura dessa amostra gasosa, ok? T. E aí, o que ele fez aqui? Ó? Ele aumentou o volume, né? Ele passou aqui, ó, de V para 3V, né? Quer dizer, triplicou aí, né, o volume. Por outro lado, a pressão diminuiu, não é? Ó, você vê aqui, ó, que era de 3P, né, que é 3P, uma pressão, né, 3 vezes essa pressão, diminuiu para P. Quer dizer, entendam, né, a questão da inversamente proporcional. Ó. Aumentou o volume, né, em 3 vezes e a pressão diminuiu em 3 vezes. Então, isso que é duas grandezas inversamente proporcionais. A gente poderia pensar numa situação contrária, né? De repente, uma seringa, né? Só para entender aí, de repente, uma situação mais prática, né? A gente pegar lá uma seringa, tampar, né? Tampar ali a saída de ar dela, né? E ali, de repente, você tem lá um certo volume e uma certa pressão. Se eu apertar aquela seringa, né? Apertar aquela pontinha dela lá, o que vai acontecer? Vai diminuir o volume, né? Eu estou apertando, eu estou segurando a saída de ar ali, né? O gás ali que tem ali dentro, o ar, né, que tem ali dentro, eu estou diminuindo o volume, não é? Seria um desenho, seria uma situação contrária deste desenho aqui, ó, de 3V, vou passar para V o volume, eu vou diminuir o volume, né? Mas a pressão, na medida em que eu vou apertando ali, né? A pressão, ó, de P passa para 3P. Quer dizer, o volume diminuiu e a pressão aumentou. Mantém, né, a mesma ideia, ó, duas grandezas inversamente proporcionais, volume e pressão. Então, esse é o detalhe importante na transformação isotérmica. Tudo bem? Nós temos aí, né, gente, curvas.
que representam, né, essas grandezas, né? No caso de uma grandeza inversamente proporcional, grandezas inversamente proporcionais, ó, pressão e volume sendo inversamente proporcionais, nós vamos ter aqui algumas curvas, alguns gráficos, né? E esses gráficos, né, eles recebem um nome, né? Nesse gráfico específico aqui, ó, pressão em função do volume, essas linhas, né, que vocês estão vendo aqui, ó, que são curvas, né? Elas são as chamadas isotermas, isoterma de um gás, né? Então aqui vai mostrar o seguinte, ó, cada linha dessa representa uma temperatura, né? Então, por exemplo, a 200 Kelvin, né, que é a temperatura que a gente vai trabalhar aí no sistema internacional, né, 200 Kelvin. Eu tenho uma linha aqui que representa a isoterma dela. Então, lembrando aí, ó, que na medida em que eu vou aumentando aí a pressão, vai diminuindo o volume, ou ao contrário, na medida em que eu aumento o volume, diminui a pressão. Tá? Então, a curva característica, né, que são as chamadas isotermas. Tá? São essas linhas, cada uma delas, ó, então, que vai ter três, né, geralmente é uma linha só que vai representar uma certa temperatura e as variáveis aí, que são as pressões e os volumes que vão modificando inversamente proporcionais. Aí, tá? Então, mais uma observação aí, né, na transformação isotérmica. Agora vamos para a segunda. A segunda transformação, que é a isobárica. Então, o que é uma transformação isobárica? Uma transformação isobárica é aquela que vai manter constante a pressão. Não é isso? Manter constante a pressão. Então, volta lá. Quais são as variáveis? Pressão, volume, temperatura. Então, se a pressão ela não vai alterar, neste caso aqui, nessa transformação particular, o que vai mudar? Vai mudar o volume e a temperatura. Tudo bem? Então, nós vamos aqui, neste caso agora, verificar qual é a relação entre volume e temperatura. O que acontece, né, com o volume a partir do momento em que eu mudo a temperatura. E aí mantendo-se a pressão constante, né? Agora, esse caso particular é isobárica. Então, nós estamos estudando aí, ó, passo a passo, cada uma das transformações e, principalmente, qual que é a relação entre essas variáveis. Então, gente, esse gráfico aqui é diferente, né? Vocês estão observando aí, ó, que o gráfico agora do volume em função da temperatura, você vê que é um gráfico linear, é um gráfico em linha reta. Então, na matemática, nós sabemos que isso significa o quê? Que são duas grandezas diretamente proporcionais. Tá? Então, está mostrando aqui, em números, inclusive, aqui, o volume ele é diretamente proporcional à temperatura. Né? Você percebe lá que a temperatura ela passou de T para 3T, triplicou a temperatura de uma amostra gasosa, e o que acontece com o volume? Passou de V para 3V. Né? Quer dizer, aumentou na mesma proporção, diretamente proporcional. Então, essa é a observação, e os senhores vão anotar aí, ó, daqui na próxima página, não é? Que é essa ideia, ó. O volume ocupado por um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Expressa em Kelvin, né? Que é do Sistema Internacional. Então, volume é diretamente proporcional à temperatura. Triplicou o volume, triplica a temperatura. Né? Dobrou aí a temperatura, dobra o volume. Então, são duas grandezas diretamente proporcionais. E, matematicamente, podemos aí expressar essa relação aqui embaixo, ó, VA, quer dizer, volume inicial
sobre temperatura inicial igual VB sobre temperatura B. Quer dizer, volume final, temperatura final. VA é volume inicial, TA, temperatura inicial. Tá? Neste caso, né, gente, sempre lembrando que nós estamos falando em temperaturas na escala Kelvin, tá? Que é a exigência, né, que se faz aqui nesse estudo aí dos gases. Tá? A temperatura sempre expressa aí na escala Kelvin. Ah, mas se tiver em Celsius, convertendo para Kelvin, uma formulinha aí bem simples, né? Já vimos para fazer esta conversão, ok? Então, nós temos aí essa relação matemática e essa observação importante na transformação isobárica. Uma observação aqui, gente, né? Nós estudamos aí a dilatação já, né? Algumas aulas atrás, e a dilatação nós sabemos aí que é um fenômeno natural que ocorre quando há um aquecimento do material, há um aumento na agitação das moléculas, e aí esse objeto, né, ele tem a necessidade, ele se expande ali, porque ele precisa de um espaço maior para poder aumentar essa agitação das moléculas, não é isso? Pensando num gás, também acontece a mesma coisa, né? Se a gente pegar lá, aquecer uma amostra gasosa, obviamente, ela vai aumentar ali a agitação das moléculas, o gás tende a dilatar, não é? Ele vai sofrer ali uma expansão na medida em que ele vai aquecendo. Acabamos de falar aí na relação entre essas grandezas. E aí, a observação que ele coloca aqui, que eu achei legal, olha, todos os gases, diferente dos líquidos e sólidos, não, todos os gases têm o mesmo coeficiente de dilatação volumétrica. Né? Vocês se lembram, né? Mas quando a gente falou em dilatação de sólidos, nós tínhamos lá o coeficiente de dilatação do material, ferro, né? Alumínio ou qualquer outro material. Quando falamos em líquidos, também, de coeficiente de dilatação da água, coeficiente de dilatação do mercúrio, enfim. Tá? Nós temos aí coeficientes de cada material. Mas no caso dos gases, ó, aqui, observação aqui, ó, todos os gases possuem o mesmo coeficiente de dilatação. Tá? Então é a observação aí que ele colocou aqui. Um exemplo aí, né, de um gás sofrendo aí um aquecimento. Com esse aquecimento, né, haverá ali um aumento ali da agitação, e este aumento da agitação vai exigir ali, né, vai acabar expandindo ali, né, ele vai aumentar o seu volume por conta desse aquecimento. Em geral, né, acontece aí a dilatação. Né, se você pegar lá, por exemplo, uma bola de futebol, deixar lá exposta lá no campo ali, o dia todo, no sol, o ar que tem dentro daquela bola, né, a tendência é isso, né, a tendência dela é dilatar. Ela vai aquecer, né, o ar ali ele vai aquecer, e a tendência daquele ar é dilatar. Né? Mas ele não vai ter espaço, não tendo espaço, o que vai acontecer? A pressão ali vai acabar, né, sendo modificada também. Não é? Então, mas de um modo geral, você tem uma dilatação nos gases também, da mesma maneira lá que ocorria nos sólidos e nos meios líquidos. Com essa observação, tá? Que os gases possuem o mesmo coeficiente de dilatação. Ok? E aí vamos partir para o terceiro caso particular, né? A terceira transformação, gente, e última de hoje aí, ó, que é a transformação isovolumétrica. O próprio nome já diz, não é? Isovolumétrica, uma transformação que eu vou imaginar que não vai mudar o seu volume, mas, né, ele vai acabar alterando ali o quê? A pressão e a temperatura. Não é?
Então, não muda-se o volume, mas vai mudar a pressão e a temperatura. Vamos pensar num botijão de gás, né? Um botijão de gás ele fica exposto também ao sol. Um botijão de gás, ele não dá condições ali de você modificar o volume do gás que tem naquele botijão. É um recipiente sólido, rígido ali, né? Não tem como o gás ali se expandir, mas ele está sofrendo ali um aquecimento, né? Ele está ali exposto ali ao sol, então vai aumentar ali com certeza a temperatura daquele gás ali, né? no interior daquele recipiente. E aí, aumentando a temperatura, vai acabar modificando também o quê? A pressão, né? Já que o volume não tem como mudar, vai aumentar a pressão, aumenta a temperatura, vai aumentando a pressão dentro, né, daquele recipiente, tá? Então, quando acontece, por exemplo, algum acidente, né, um incêndio aí de repente, um botijão de gás ali é exposto ali ao fogo, né? Uma situação extrema aí, né? Pode acontecer o quê? De explodir aquele botijão, porque ele aqueceu, chegou a uma temperatura muito elevada, a pressão daquele gás aumentou demais e o botijão, às vezes, não vai suportar, né? Não estou dizendo que vai acontecer isso se deixar exposto ao sol. Não, isso não vai acontecer, né? Mas você esquentar muito, né, esse recipiente, um incêndio, né, que eu estou dizendo assim, ele vai, né, pode acontecer, né, de você ter um aumento muito grande aí da pressão, podendo então, né, aquele recipiente não suportar. Então é isso, né? Então nós temos essa transformação aí. E aí, né, gente, mais uma vez, olha o gráfico, né, e olha o que acontece aqui, ó. Pressão e temperatura. Qual é a relação matemática, né, que vocês estão vendo aí, ó? Tá? A mesma que vimos no gráfico anterior, né? São duas grandezas diretamente proporcionais, mais uma vez. Aumenta-se a temperatura, aumenta também na mesma proporção a pressão. Vejam no gráfico, ó. A temperatura passou de T para 4T, então, quadruplicou a temperatura. O que vai acontecer com a pressão? Vai quadruplicar também, né? De P passa para 4P. Então, aumentou aí a pressão de acordo com o aumento na sua temperatura. Então, anotem, né? Observação aí, ó. Aqui, a pressão de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Mais uma vez, né? Temperatura expressa em Kelvin, tá? Então, a pressão aí, né, gente, vai ser mantida ali, né? Você vê que a pressão diretamente proporcional ali à sua temperatura. O que vai ser constante nessa transformação em particular aqui é o volume, tá? Também isovolumétrica, né? Pode receber o nome de isocórica ou isométrica, é a mesma coisa. E matematicamente, nós temos aqui embaixo, vejam aí, né? Ó, pressão inicial, temperatura inicial, igual pressão final sobre temperatura final. Então, matematicamente, está mostrando aí, ó, que a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura. Então, essas três transformações aí, né, que eu queria estar mostrando para vocês hoje, não é? A primeira parte aí, né, vamos dizer assim, do estudo dos gases, tá, gente? Na sequência aqui, ó, nós vamos ter depois, numa próxima aula aí, né, eu vou falar sobre as equações, né? Nós temos aí a equação de estado de um gás, né? E nós temos também a equação geral dos gases. Mas isso, né, nós vamos estar aí conversando aí na próxima aula, tá? Com calma aí, então a gente vai estar falando sobre este tema.
E aí vocês vão acompanhando, tá bom, gente? Já é um assunto aí novo, né? Já é um capítulo novo aí. E vamos devagarzinho, a gente vai chegando aí, né, nas definições certinhas, tá bom? Então é isso, por hoje é isso, tá, gente? Uma boa semana para vocês, tá? Bons estudos e até a próxima. Valeu, gente.